Levítico capítulo 14. E Yahvé falou a Moisés e disse: Esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do acampamento. Se verificar, após exame, que o leproso está curado da sua lepra, determinará que se tomem para o homem a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, lã escarlate e hisopo. E ordenará em seguida que se molhe uma ave em um vaso de argila sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o hisopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem a ser purificado da lepra, e, tendo-o declarado puro, deixará que voe para o campo a ave viva. Aquele que se purifica lavará suas vestes, raspará todos os pelos, lavar-se-á com água e ficará puro. Depois disso, entrará no acampamento, mas permanecerá 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos, cabelos, barba, sobrancelhas. Deverá rapar todos os pelos. Depois de ter lavado as suas vestes e de se ter banhado com água, ficará puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito e 3 décimos de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, e 1 quartilho de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem a ser purificado, juntamente com as suas oferendas, à entrada da tenda da reunião, diante de Yahvé. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação, juntamente com o quartilho de azeite. Fará com eles o gesto de apresentação diante de Yahvé. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se molam as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Esta vítima de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é coisa santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida o quartilho de azeite e derramará um pouco na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está na palma da mão esquerda, e com este azeite fará com o dedo 7 aspersões diante de Yahvé. Em seguida, porá um pouco do azeite que lhe resta na palma da mão sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, pô-la-á na cabeça daquele que se purifica. Assim, terá feito sobre ele o rito de expiação diante de Yahvé. O sacerdote fará então o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o rito de expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação. Tendo o sacerdote assim realizado sobre este homem o rito de expiação, ele ficará puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro, o do sacrifício de reparação, e o oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito de expiação. Tomará apenas 1 décimo de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, e o quartilho de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas possibilidades, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado, e o outro ao holocausto. No 8º dia, para sua purificação, ele os trará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião, diante de Yahvé. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação e o quartilho de azeite, oferecê-los-á com o gesto de apresentação diante de Yahvé. Depois, tendo imolado o cordeiro do sacrifício de reparação, tomará do seu sangue e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da sua mão esquerda, e com este azeite que está na palma da mão esquerda, fará com seu dedo 7 aspersões diante de Yahvé. Pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita,
sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi posto o sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite, que está na palma da sua mão, colocá-la-á na cabeça daquele que se purifica, fazendo por ele o rito de expiação diante de Yahvé. Com uma das rolas ou um dos pombinhos, com aquilo que está nas suas possibilidades, fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro, um holocausto acompanhado de oblação, com aquilo que teve possibilidade de oferecer. O sacerdote terá feito assim o rito de expiação diante de Yahvé sobre aquele que se purifica. Essa é a lei referente ao leproso, que não tem o recurso devido à sua purificação. E Yahvé falou a Moisés e a Arão, e disse: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou por possessão, e oferir de lepra uma casa das terras que possuireis, o seu proprietário avisará o sacerdote e dirá: Parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes de vir examinar a enfermidade. Assim, ninguém se tornará impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa, e se, depois do exame, constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas encravadas na parede, sairá o sacerdote da casa, e a porta a fará fechar por 7 dias. Voltará ao 7º dia, e se, após exame, constatar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pela enfermidade, e que sejam atiradas fora da cidade em um lugar impuro. Depois, fará raspar todas as paredes internas da casa, e se jogará o pó raspado em um lugar impuro, fora da cidade. Tomar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras, e outra argamassa para rebocar a casa. Se a enfermidade se propagar de novo após a mudança das pedras, a raspagem e a rebocadura da casa, o sacerdote virá examiná-la. Se constatar que a enfermidade se desenvolveu, a lepra contagiosa na casa está impura. A casa será demolida e serão transportados para um lugar impuro, fora da cidade, as suas pedras, suas madeiras e todo o seu reboco. Todo aquele que entrar na casa, durante o tempo em que permanecer fechada, ficará impuro até a tarde. Todo aquele que dormir nela deverá lavar suas vestes, e quem nela comer deverá lavar suas vestes. Mas, se o sacerdote, quando vier examinar a enfermidade, constatar que ela não progrediu na casa, depois que foi rebocada, declarará a casa pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e isopo. Imolará uma das aves em um vaso de argila sobre água corrente. Em seguida, tomará madeira de cedro, o isopo, a lã escarlate e a ave ainda viva, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa, e, depois de ter feito o sacrifício pelo pecado da casa, com o sangue da ave, a água corrente, a ave viva, a madeira de cedro, o isopo e a lã escarlate, soltará a ave viva fora da cidade, no campo. Feito assim o rito de expiação pela casa, ela ficará pura. Essa é a lei referente a todos os casos de lepra e de tinha, lepra das vestes e das casas, tumores, dartros e manchas. Ela estabelece o tempo da impureza e da pureza. Essa é, pois, a lei da lepra. Mais um capítulo enorme. Vamos lá, então. Pelo menos nesse capítulo agora, a gente finaliza a lei da lepra. São esses 2 capítulos bem grandes, bem cansativos e bem repetitivos. Mas, considerando que a lepra era algo extremamente grave para o povo hebraico naquela época, é compreensível, assim. Tem muita redundância aqui, quase como uma medida de segurança contra qualquer tipo de dúvida sobre o que fazer. Porque eram algo, assim, de extrema preocupação, tanto religiosa quanto de segurança, né, das pessoas. Mas bem, vamos lá, vamos comentar aqui o que dá para tirar. Assim, eu não falei no último vídeo, mas agora a gente alcançou a metade do livro do Levítico. São 26 capítulos, né, então a gente alcançou no vídeo passado. E que bom, porque a gente aprende muita coisa aqui no Levítico, mas que livro repetitivo. Eu fico no ânimo assim, porque
eu vejo a galera fazendo meme online, tipo assim, de quando você vai ler a Bíblia e tipo assim, ah, Gênesis, caraca, história da salvação, os patriarcas. Aí, Êxodo, caraca, história de como saiu do Egito e pra onde eles foram, e os desafios que eles passaram. Aí o Levítico, tipo assim, ritos, regras, que ninguém mais segue. Tipo assim, nem os judeus de hoje em dia seguem as regras como estão perfeitamente aqui. Tem muita coisa que foi reformada já ao longo da existência da religião judaica. E tipo assim, a galera comenta assim, ah, aí eu chego na carta aos Hebreus e entendo por que eu tive que ler o Levítico. Então, tipo, estou muito animado para chegar na carta aos Hebreus e finalmente entender por que isso aqui é importante pra gente como cristãos. Tem coisas que a gente já falou aqui, claro, coisas que a gente ainda faz, coisas que são relevantes pra gente entender muita coisa de teologia, mas realmente, assim, o verdadeiro sentido do Levítico vem para nós cristãos quando a gente lê a carta aos Hebreus, porque vai se ler os ritos hebraicos à luz do novo evangelho de Cristo, da nova aliança. E aí muita coisa vai fazer mais sentido. Vão ser substituídos muitos sacrifícios, enfim. Além disso, algo de notório assim é que a noção de que tem dois sacrifícios descritos aqui, né, sobre a lepra. Primeiro tem o sacrifício lá da ave viva e da ave morta no jarro, mas aí tem o sacrifício mais parecido com a fórmula que tem no começo do Levítico, né, de você oferecer os cordeiros, oferecer a flor de farinha, e aí ungir azeite na pessoa, enfim. E são mesmo, assim, parece ser duas narrativas separadas, assim, a própria tradução aqui coloca no rodapé que são duas narrativas que parecem ter origens diferentes mesmo no próprio Antigo Testamento. Mas é interessante a noção de que é um sacrifício religioso, assim, né? Você tá fazendo uma purificação depois, realmente como se a pessoa tivesse invadida por um demônio, que existia essa noção da lepra, né? Então, fica ainda essa noção analógica, né, da lepra como sinal aqui do pecado, mas que a gente sabe hoje em dia que não é um demônio que causa a lepra. Isso aí a gente falou no último vídeo, mas aqui se tinha essa noção. Mas até é curioso porque aqui, quando se fala de pecado, não fala só de o pecado humano, mas se usa do pecado como coisa de impureza. Que quando se fala lá na frente, pelo pecado da casa, que está com lepra, não está falando que a casa pecou, mas que há algo impuro na casa. Então o pecado também tem esse sentido, é uma impureza. Não é só o ato ruim que uma pessoa fez. E bem, é algo de muito notável para nós cristãos a questão do sangue como purificador. Então o ato de aspergir o sangue sobre aquele que vai ser purificado é de muita relevância porque é pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. O derramamento do sangue de Jesus na paixão é o que nos purifica dos nossos pecados, e só isso. E bem, a última coisa que eu achei interessante é o rito que se faz aqui de colocar o sangue no lóbulo da orelha, no polegar direito e no hálux direito. É algo que se faz também no ritual dos sacerdotes. Então, assim, a mesma purificação, muito parecido, né? A purificação que o sacerdote faz antes de virar sacerdote, com a purificação que o leproso passa depois que é curado. Então, assim, só uns paralelos assim que achei legais. Mas, por hoje é isso. Esse vídeo já tá longo o suficiente.